Bom dia, povo, tudo bem? Então vamos lá. Quem aqui tem um amigo de infância crente e que até hoje é amigo? Tem? Você tem uma... Quem que é? Pode falar para mim? Porque eu queria que ele também fosse meu, porque se ficou com você todo esse tempo, deve ser bom, porque para te aguentar todos esses anos, não é? Deve ser uma pessoa boa, eu queria conhecer essa pessoa. Quem que é esse amigo seu de infância, de oração? Deixa eu passar aqui. Porque quem está em casa, eu derrubei aqui, não ouve, é por isso que eu tenho que vir aqui para poder ver. Ela chama Priscila. E como que é essa sua amizade com a Priscila? A gente começou na escola, né? E ela também já ia na igreja. E aí fomos passando o tempo, estamos caminhando de adulto, aí eu mãe, aí agora ela mãe também, e a gente compartilha algumas coisas, ora juntas, e assim. E a Pri é tudo de bom? Tudo de ótimo. É minha amiga do coração, E quando você está passando por muita dificuldade, você ora por ela? Eu oro, e ela ora por mim também. Isso é muito bom para a tua fé. Sim, fortalece, ajuda, né? Ajuda a saber que a gente não está sozinho, assim, aqui na Terra, né? A gente tem aqui uma pessoa que foi, além de amiga de oração, ela foi mãe dessa menina aqui. Você tem alguém assim? Tenho sim. Andréia. Andréia é uma pessoa maravilhosa, temente a Deus, ora comigo, chora comigo, ri comigo, é minha mãe do coração. E quando ela percebe que você está dando umas escorregadinhas, meio sumidinha, o que ela vai? Ela me dá bronca, ela me puxa, é uma mãezona mesmo. Vocês podiam imaginar que a amizade, ela fortalece fé? Ou não? Vocês podiam imaginar que algum dia na tua vida cristã, grande parte da tua vida cristã, ela vem em função dos seus relacionamentos? Então, Gui, faz o seguinte, leva lá fora aí, deu? Beleza. Não, tudo bem, achei que tivesse com mais problema. Aí deu. Não, já pegou, já pode deixar aí. Bom, então, grande parte da sua vida cristã depende das pessoas que estão com você. A minha vida cristã, basicamente, foi em função disso, desde quando eu me converti. Então, eu tinha um grupo de meninos que a gente andava junto. Todo sábado à tarde a gente se reunia lá na igreja. Um deles, inclusive, é o Rubão. Então, na época era eu, Rubens, Dinho, Evânia, Evandro, Carmen Sueli, Isabel Simone. Vocês veem como que eu lembro do nome de todos eles, assim, embora hoje a gente já não esteja muito mais próximos, até pela minha saída, mas alguns a gente mantém. E um deles é o Rubens, que vai ser consagrado ao ministério no próximo sábado. Mas eu nunca pensei nesse processo da amizade. Como que a amizade ela é importante na vida cristã? Nós temos aqui um pessoal que é uma família grande, né? Então, o genro deles veio para cá. Sobrinho, né? Que era o Penha e a Michele. Penha e a Michele, quando eles vieram para cá, eles transformaram a casa deles numa festa. Eles começaram a trazer todos os parentes deles de São Paulo, que era da Zona Leste, morava tudo no morro, tudo corintiano. Gente, era terrível. Era uma favelaiada, que tremenda. Eles vinham aqui, nada, a gente está brincando. E era uma família muito grande, criada na Assembleia de Deus. E quando eu olhei o Penha e a Michele, falei, nossa, que família linda, Penha, que coisa maravilhosa, como vocês estão juntos, como vocês são unidos. E o Penha foi morar do lado da minha casa.
E era muito bom, porque eu saía daqui 8 horas, 9 horas, eu já passava no Penha e pegava o que sobrava das pizzas que eles não conseguiam comer. Então, tudo que sobrava, a gente passava lá, já comia e ia para casa. Porque é 2 casas mesmo, a casa do Penha da minha casa. Então, quando eu estava chegando, eles já gritavam, ô crente, né? Eles me chamavam de crente, ô crente, vem para cá. Mas, para minha surpresa, foi que o Penha não era assim. Não é? Como que era? O que o Penha provocou na família de vocês? Através da conversão dele, né? A partir do momento que ele aceitou Jesus, ele mudou totalmente, porque ele era de uma família muito religiosa, eles eram espíritas, né? E ele não se misturava com ninguém. E era uma pessoa difícil de convivência. E o Evangelho transformou. Mas aí mesmo assim, quando lá na igreja era família Sim, dele. sim. E aí quando ele veio para cá... A mudança foi em Jundiaí. E aí o que aconteceu com a família toda? Ele trouxe a família toda para Batista. E a relação de vocês? Uma bênção. Uma bênção, ele é uma pessoa maravilhosa e é um filho para a gente, né? É uma bênção ele e a Michele na nossa vida. Perto de vocês, mas vocês não tinham essa convivência? Não. Totalmente desligados. Ele falou assim, senhor, é o seguinte, eu vou apresentar para o senhor um pastor, uma igreja, e já estou pagando o encontro de casais, depois é com o senhor. Estou aqui, vim pulando de São Paulo para Atibaia, para Janiru, e hoje estou aqui. E nesse período só teve bênção na família de vocês? Só bênção. Vocês perderam um sobrinho na Covid. Quantos anos que ele tinha? 42. O pai do Penha faleceu. Teve tudo isso. Mas sabe qual foi a diferença? A gente estava junto. A gente estava junto. Essa foi a grande diferença. Foi o fortalecimento da fé deles e da nossa fé. Como eu falei aqui para vocês, sobre amigos de oração, e era exatamente isso que fortalecia a fé do apóstolo Paulo, e esse grau de comprometimento que ele tinha com o outro. Esse grau de comprometimento. Se você não tem um comprometimento com alguém, você tem alguém que presta contas? O que mudou a tua vida de casado? Depois que você casou, você faz o que você quer? Quem aqui faz o que quer? Eu faço. Corta um pouquinho essa parte agora aqui. Você faz o que você quer? Depois que você casou? Quem que faz aqui o que quer? Faz, Carol? Lógico que você faz. Tudo que você faz é para quê? Para minha esposa, para... Cara desse tamanho. Desse... 1,90 m não vale nada. E quando você faz isso, Carlos, quando você faz essa coisa de se preocupar com a tua esposa, com os teus filhos, quem mais ganha com isso? Eu. Você trocaria hoje a sua vida que você tem de casado pela tua vida de solteiro? De forma alguma. Graças a Deus, né? Até que enfim você encontrou alguém que aceitasse você, gostasse de você. Eu não consigo hoje me ver fora da igreja.
Eu não consigo hoje me ver fora da igreja do Senhor. Mas eu tenho que ter esse alguém que anda comigo, que me acompanha, que me ajuda. É interessante que a maior parte das pessoas hoje que estão fora da igreja, os desigrejados, a principal queixa do desigrejado é não ter um amigo na igreja. A igreja me abandonou, o pastor não me visitou. Eu fui ferido na igreja. Se você conversar com o desigrejado, é isso. A gente está usando o nome desigrejado para não usar o nome, qual o nome? Desviado. Porque desviado é um nome muito feio. Então hoje a gente está usando o termo desigrejado. Sabe qual é a maior igreja do mundo? Sabe qual que é? A igreja dos desigrejados. Eu já fui da igreja, eu já fui da igreja, eu já fui da igreja, eu era daquela igreja, eu cresci nessa igreja, eu vivi naquela igreja. Você sabe onde tem o maior número de jovens desigrejados do mundo? Onde eles estão? É o segundo, o primeiro. O primeiro é na prisão. Quando você chega na prisão e pergunta para ele qual é o teu nome, ele fala Isaías. Falou Isaías, você já sabe. Qual é o teu nome? Ezequiel. Qual é o teu nome? Salatiel. Como você chama? Jeremias. Gente, qual é o teu nome? Israel. Israel não, Israel está aqui. Aí vem os nomes esquisitos. Jeú. Abdias. E aí você vai saber a história desses meninos. É lógico que a gente tem que sempre olhar os dois lados. Tem gente que não quer. Tem gente que foi cuidado, tem gente que foi tratado, mas não quis. Espera um pouquinho, que senão quem está em casa não escuta. Tem algo que foi falado aqui com relação a amigo de oração. E a Bíblia, ela diz isso, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, tudo isso que está lá na prisão, com certeza foram as más companhias. E essas más companhias encontraram onde? Fora de casa, fora do convívio, fora do relacionamento com Cristo. Vocês concordam? Vocês concordam que as más companhias eles encontraram fora da igreja, fora de casa? Foi. Quem concorda com isso? Levanta a mão. Quem não concorda? Por que você não concorda? Espera um pouquinho. Gente, eu precisava de um auxiliar, pelo menos alguém, porque senão vai chegar no final do dia, eu não aguento mais andar, vai. Esse povo senta muito longe, aí azul, tá? Aí vai chegar no final do dia, eu já não aguento mais andar. Não, menos, exercício eu já faço, tá vendo? Eu não preciso de amigo como você. Se tivesse amigo como você, é brincadeira. Poxa, eu vou 3 vezes na semana na academia, ainda tem que escutar isso. Por que, Karina? Pastor, eu acho que a gente está com várias pessoas, algumas estão dentro de um propósito e outras não. Então, não estou julgando, mas eu acho que existem pessoas que talvez estejam aqui, mas só estão, só vêm. Elas não estão fazendo parte. E talvez essas pessoas, eu estou passando um momento difícil, por exemplo. Daí essa pessoa, em vez de vir me ajudar, ela vem com alguma palavra que mais me coloca para baixo do que para cima. Então... Já aconteceu isso aqui dentro? Nunca. Quem foi que fez isso com você? Nunca, não. Não, agora você vai falar. Começou, agora fala. Eu só tô... Começou, agora fala. Não, em nome de Jesus. Não foi ninguém? Não, eu só estou assim, abrindo
Nós, como corpo de Cristo, às vezes a pessoa também não está passando um momento fácil. E a gente tem que entender. Então vamos lá. Eu acho. Gente, infelizmente, nós encontramos também pessoas dentro de uma igreja que não são boas companhias. Porque a igreja, ela é composta por dois grupos de pessoas: convertidos e convencidos. Nós estamos enfrentando uma dificuldade muito grande com as crianças, com os juniores. Porque sexta-feira a gente abre a igreja, vem adolescente de tudo quanto é lugar. Se você ver a sexta-feira aqui, tem quase 100 adolescentes. São quase 70, 80 juniores. E quando esses meninos chegam na igreja, quais são os valores que eles têm? Quais são os valores que ele tem? Eu já conheci alguns jovens que no passado eles quiseram sair evangelizando e foram evangelizar pessoas que não eram cristãs, foram fazer discipulado e acabaram se enveredando para o mundo das drogas. Nós estamos hoje com muito cuidado aqui na sexta-feira e no sábado. Estamos com um cuidado muito grande, grande mesmo, de olhar essa criança que o pai obrigou ele a vir aqui. Precisa de alguma coisa, Bia? Não, tudo certo? Tá? Então, às vezes o pai obriga essa criança a vir para cá. Ele obriga. As crianças não querem vir. E quando ela vem, ela cria uma dificuldade muito grande em relação às outras. E aí os nossos professores, graças a Deus, têm feito todo esse cuidado de olhar, de estar próximo, de estar junto, de orientar, e nós precisamos de vocês. Nós precisamos ter esse olhar dessa amizade, e dessa amizade que seja uma amizade que tenha compromisso. Compromisso. Desculpe usar aqui o termo, aqui uma questão muito hoje dentro do catolicismo. A diferença hoje entre o catolicismo e eles estão olhando um pouco isso, nós temos alguém aqui que conhece bem isso, é essa questão do cuidado, das pessoas que frequentam ali, não somente para ir para uma missa e ir embora. O dia que a Igreja Católica parar e olhar as pessoas que frequentam ali, começar a cuidar das pessoas que frequentam ali, ninguém mais evangeliza um católico. E hoje a Igreja Católica ela está tendo esse olhar muito do cuidado com o outro, não é, Tecla? Não sabe? Então, graças a Deus, hoje ela está mais com a gente aqui. Tá? Tecla era alguém do Nordeste, criado no Nordeste, que viveu a vida inteira. Exatamente. Preciso tomar cuidado, esse era do Nordeste, que a senhora vai falar que eu sou homofóbico agora, né? Então, é isso aí. Esse olhar desse cuidado. Por isso que tem todas essas pastorais tentando fazer as pessoas fazerem parte, se integrar ali. E quando a gente olha esse homem chamado Paulo, e isso me chama muito a atenção dele, ele tinha igreja que ele não visitou. A igreja de Colossenses, ele não tinha visitado. Ele não tinha ido nessa igreja. A palavra de Deus diz: porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos. Eu ouvi, eu não tive aí, eu não sei quem são vocês. Eu não tive aí, mas eu tenho um compromisso com vocês. Eu conheço o pastor daí, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, para que vós, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, o quê?
conheço o pastor de vocês. Quem são vocês? Você para e olha, aí você fala. Ken Blanchard era um grande pai da liderança. Tem vários livros, um dos livros dele mais famoso é Gerente Minuto. Ele foi um grande guru no sentido de desenvolvimento e treinamento de pessoas. O Ken Blanchard se converteu. Ele era um guru da área de desenvolvimento de ser humano e virou crente. Hoje ele é pastor, bem velhinho hoje já. E aí a gente tinha um outro pastor chamado John Maxwell. John Maxwell era um grande pastor. E ele desenvolveu tremendamente a liderança da igreja dele. E aí, num determinado momento, John Maxwell falou: olha, eu atinjo poucas pessoas com a minha pregação. Se eu for para a área de treinamento, eu vou alcançar milhares de pessoas. E o John Maxwell hoje, ele é uma referência no mundo todo, apesar que já está bem cansado, e ele começou a trabalhar na área de liderança. Você pode comprar vários livros dele, né? Liderança de Ouro, 17 Leis Irrefutáveis da Liderança. Tudo que você pensar de liderança, esse homem já escreveu. Inclusive, ele teve lá nos Emirados Árabes, e aí a palestra dele é 2 horas, eles cobram um valor bem alto por cada palestra dele. Ele deu a palestra e quando ele chegou no final, ele falou: olha, depois da minha palestra, eu quero apresentar para vocês o maior CEO que eu já conheço no mundo todo. Eu vou apresentar para vocês quais são as técnicas deles. Só que eu não recebi para apresentá-lo. Eu vou ficar aqui depois da minha palestra e eu vou fazer isso gratuitamente. Quem quiser ficar, fica. E aí, quando as pessoas ficam, ele começa a pregar sobre Jesus. E ele fala de Jesus. Ninguém vai poder falar que ele estava usando as palestras para pregar. Ele falou que ele já pregou para milhares, para milhões de pessoas. Mais do que se ele tivesse na mesma igreja dele, todo domingo. E aí, Ken Blanchard e John Maxwell estavam numa conversa. E eles falaram: qual é hoje o maior problema da igreja? E Ken Blanchard disse o seguinte: nós temos o melhor produto que existe no mundo. Que produto que é esse? Jesus. Nós temos o produto que muda e transforma a vida das pessoas. Nós temos um produto que traz o quê? Alegria. Que traz vida. Nós temos o melhor produto que tem no mundo. Mas sabe qual que é o nosso problema? A nossa rede de distribuição. Quando você vai no McDonald's da Vila Arens, ele fala mal do McDonald's da 9 de julho? Ele fala mal do McDonald's do Maxi Shopping? O Habib's da 9 e o Habib's do Maxi Shopping. Mas você chega ali, um critica o outro. Não, por que eles não criticam um ao outro? Por que o McDonald's da 9 não critica o McDonald's da Vila Arens? Oi? É o produto? Ele vai estar criticando quem? Ele está destruindo o quê? A própria imagem. A marca dele, ele está destruindo a marca dele. Ele está queimando a marca dele. Alguém entendeu o que eu quero falar? Não vai naquela Assembleia de Deus, não. Não vai naquela bola ali.
nem entra naquela lagoa. Tenha paz e vida, porque Deus é amor. Nossa, eu estou viajando aqui, tem um negócio maluco aqui. Eita. Semana a gente foi consertar a van da igreja, né? E aí o dono da oficina falando, não, nós vamos fazer de tudo aí para abençoar a igreja, vocês. Aí de repente eu paro e pergunto, você é evangélico? Falou, sou da Bola de Neve, não da Lagoinha, meu filho toca lá. Que bênção, meu irmão, é o mesmo reino, é o mesmo reino. Você tem amigos na Assembleia de Deus? Primeira vez eu era seminarista e estava trabalhando numa empresa que tinha umas meninas, tinha uma menina que era de uma igreja, era Batista Renovada Pentecostal do Senhor, do Espírito Santo que veio lá. Gente, o que você imaginar de penteca tinha naquele nome da igreja dela? Menina assim arretada. Nossa, e quando ela sabia que eu era crente, vamos orar, Deus, vamos clamar por essa empresa, vamos orar. E era um negócio assim, tinha uma outra que trabalhava com a gente, né? E um dia essa menina me chamou, pastor, Deus, vai lá pregar lá na igreja nossa lá, por favor, né? Lá em Diadema, primeira vez, gente. Aí eu fui lá em Diadema. Gente, eu entrei nos buracos, assim, um negócio medonho, dava medo mesmo. Mas cheguei na igreja, gente, um fogo, um negócio, e gritando, e o Batista ali do lado, aí preguei, foi uma bênção, uma unção tremendo. Aí quando terminou aquela oração final, veio o pastor do meu lado com um vidrinho de óleo, falou, pastor, o senhor unge? Eu falei, unjo não sei fazer isso não. Pastor, só ungir? Não, vou não, cara, eu não sei fazer esse negócio não, se eu fizer esse troço eu vou derramar em todo mundo. Aí ele abriu o vidrinho, não, faz o senhor, eu já oro aqui, eu fico do teu lado, eu oro, e o senhor faz isso, mas somos irmãos em Cristo. Quando eu vou pregar em outras igrejas, é isso aí, pastor, não, querido, fica à vontade. Né? Já fui pregar em igreja que tem um momento de oração que o pastor chega lá na frente, você que trouxe a roupa, você que trouxe a carteira, você que trouxe a habilitação, você que trouxe a carteira de trabalho, traz aqui na frente que a gente vai orar. Aí veio aquele monte de coisa assim na frente, aí ele olha para mim, o senhor ora? Eu falei, não. Fico aqui orando, oro o pastor já está acostumado. Respeito, irmão. Porque o mais importante aqui é ver essas pessoas sendo transformadas pelo Espírito Santo, se convertendo. E há algumas pessoas que eu até digo, querido, aqui não é seu lugar. Aqui não é. Não é. Mas eu vou orar por vocês. Eu vou orar por vocês. Eu vou caminhar com vocês. Eu tenho meus princípios, eu tenho meus valores. Mas o principal é Cristo que nos une. O que é orar por alguém? O que é ter o compromisso de orar por uma pessoa? Eu parei, olhei esse texto, eu fiquei assim admirado. Ele diz assim, dando graças ao Pai que nos fez o quê?
Tecla perdeu aí, né, Tecla? Ano passado a mãe, não foi? Sim, Quantos anos que ela tinha? 104 anos. Fica em pé. Quantos anos que ela tinha? 104 anos. Uma matriarca. Tá, pode colocar mais pertinho só. 104 anos. Eu saí daqui de Jundiaí e primeiro eu perdi meu marido, né? Aí, antes de perder meu marido, eu fiz uma oração. Senhor, eu queria um tempo com a minha mãe. Me dá esse tempo. Porque são 45 anos que eu estou aqui, ela está lá com 100 anos. Eu preciso não passar o dia de aniversário dela de 100 anos. Eu preciso de um tempo. Me ajuda, Senhor. E eu comprei a passagem para ir no aniversário dela, no dia 16 de novembro. Aí meu marido faleceu dia 1º. E eu fui e cheguei lá e disse para ela: mãe, enquanto a senhora existir, eu vou estar aqui para cuidar da senhora. E o médico tinha dito que ela só tinha 1 mês de vida. Aí ela se renovou, assim, porque ela tinha cuidadoras, mas ela não tinha uma filha que tivesse ali. Aí, como o médico tinha dito que ela ia viver bem pouquinho, né, eu me enchi de coragem e disse: enquanto a senhora existir, eu vou estar aqui do seu lado. Aí ela reviveu, ela renasceu. E eu precisei ficar com ela 2 anos e 4 meses. Mas foi uma bênção, porque cada minuto ela me ensinou. Ela era uma mulher extremamente católica. Ela leu a Bíblia muitas e muitas vezes. Ela lia os evangelhos, voltava, lia de novo. E tem filhos, e tem netos, bisnetos evangélicos. Tem, a família são 178 membros. E tem pastor, tem tudo, né? 178, eu acho que já completou 180, porque outro Qual dia que era nasceu o respeito que ela tinha com todos? Ela respeitava todos. E todos respeitavam ela? E todos respeitavam, porque ela era uma mulher de Deus. E a cidade fez uma homenagem para ela? Sim, a cidade é pequena, fez várias homenagens. E ela era uma mulher extrema de Deus. E eu nunca imaginei ter o privilégio de assistir uma partida, uma ida, como é que eu digo? Uma passagem, foi um nascer. Eu diria que eu me emocionei no momento, como se ela estivesse nascendo mesmo, como se eu estivesse tendo um filho. Foi um nascer para Deus assim, tão grande. E, nossa, não dá nem para descrever. Que se todo mundo soubesse como é lindo esse momento, ninguém teria medo de morrer. Mas a fé da gente é tão pequena, a gente acredita tão pouco no Deus, na grandeza, no amor de Deus, que a gente morre de medo de morrer. E eu aprendi com ela que o morrer é o nascer. E que a fé dela deu para a família inteira, para esses 178 membros, o exemplo de mulher virtuosa, de mulher que ama Deus e deu, nossa, muito ensinamento. E uma coisa que ela marcou demais, né, Tecla, foi a questão da amizade entre vocês. Sim, a amizade, a família. Tem muita história da minha mãe e desses momentos, desses 2 anos e 4 meses. E o que manteve a família unida, 178, foi? O amor de Deus, o ensinamento dela, a humildade, tudo de Deus estava ali, presente nela. E foi lindo demais, eu agradeço demais, imensamente, tudo que eu larguei aqui, porque eu larguei tudo, casa, filho, neto, loja aberta, larguei tudo para ter esse momento com ela. Foi bom ficar longe do Jorge esse tempo, foi isso. Fiquei longe. O melhor foi isso, né? Vivi esse momento grandioso e que Deus, a misericórdia e o amor de Deus foi muito grande. Amém. Gente, talvez há tanta gente que ora e o filho está longe.
talvez a gente ficou tanto tempo dentro da igreja e não teve tempo para os outros. Infelizmente, nós às vezes, crente, perdemos a amizade com as pessoas lá fora. Porque a gente se envolve tanto na igreja que a gente não tem tempo para amigos e nem para família. E a gente perde a maior oportunidade de falar do amor de Deus, de mostrar como nós vivemos. Paulo diz que essa questão de orar pelos outros, de se preocupar com o outro, de cuidar da vida do outro espiritualmente, isso é um privilégio. Só gente idônea que é capaz de fazer isso. Quando Deus fez a primeira mulher, o que ele disse? Que ele iria fazer uma auxiliadora, o quê? Idônea. Quando Deus fez a primeira mulher, Deus falou que ia fazer uma auxiliadora idônea, não é edona. Então tem mulher que acha que é edona, não é auxiliadora idônea, não é edona dele, tá? Então o texto é muito claro, né? Eu estou criando uma auxiliadora idônea. O que é idônea? No mesmo nível. Aí vamos ver aquela história que Deus não fez a mulher para dar costela, não fez do pé para que o quê? O homem não pisasse. Não fez da cabeça para quê? Para que a mulher não mandasse nele. Fez do lado. Por quê? Para escorar, é para escorar mesmo. Fez do lado, não foi para andar do lado, fez do lado porque a gente precisa de escora, a gente precisa de apoio mesmo, porque senão, se não tiver essa mulher do lado, a gente vai cair. Vai cair. Se a gente não tiver essa mulher do lado, você pode ver que casamentos que são infelizes, que é quando essa esposa não é idônea. Não é apoio, não é amiga. Pastor Paulo, o senhor é um homem de muitos amigos. Como é que foi essas amizades no ministério? Eu creio que tenho realmente alguns amigos que oram por mim e eu também oro por eles. Todos nós oramos, eu creio, de acordo com a compreensão que nós temos do que é o reino de Deus, do que é a nossa experiência cristã. Como o apóstolo Paulo ora por essas pessoas que ele não conhece, que o pastor está dizendo, mas ele conhecia o plano de Deus, o propósito de Deus, onde essas pessoas deveriam estar e onde elas deveriam crescer. E aí que entra a oração dele, então, porque ele diz assim: ouvindo falar da vossa fé, nós estamos orando sempre para que vocês compreendam plenamente, completamente a vontade de Deus. Quer dizer, ele já tinha esse entendimento e ele queria então que essas pessoas também tivessem. Então, eu acho que o nosso relacionamento de oração e a amizade que nós temos depende da nossa compreensão que nós temos de Deus. Se eu tenho uma compreensão de Deus que eu quero para o Jorge, eu vou orar por ele, que ele tenha essa mesma compreensão, que ele tenha essa revelação. Paulo ora pelos Efésios e ele diz assim: para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos, para que vocês saibam que o Espírito que está sobre vocês
o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Quer dizer, então ele tinha essa experiência, ele tinha essa compreensão, então ele orava pelos amigos, pelas igrejas, para que eles tivessem o mesmo nível de compreensão. Então, hoje nós vemos muito no nível mais natural. Alguém ora por mim, eu perdi o emprego. Ora por mim, ora por mim porque eu não estou muito bem de saúde ou porque eu tenho algum problema. Paulo não está... A gente não vê isso no relacionamento, mas a compreensão. Então eu vejo que tudo depende da nossa compreensão, da nossa vivência, para nós termos a quem nós vamos orar e o que nós vamos orar. Eu vejo que Deus amou o mundo e preparou o seu Filho para a nossa salvação. E ele chamou Paulo para mostrar quem era o Filho, quem é Jesus. E Paulo fala que o chamado dele foi para que revelasse Cristo em mim. Então, Paulo tem essa vivência, Cristo em mim. Quando ele escreveu aos Efésios, ele diz assim: eu escrevi resumidamente a compreensão, a revelação que Deus deu aos apóstolos, aos seus santos apóstolos, nesses últimos dias. E aos Colossenses ele fala assim: Cristo, esse mistério de Deus é Cristo em vós. Então eu oro pelas pessoas baseado na compreensão que eu tenho de Deus. Todo mundo ora. Paulo falou também lá em Atos 17 que Deus está tão perto que todos são indesculpados, mesmo tateando eles possam encontrar Deus, né? E aos Romanos ele diz que mesmo aqueles homens que transformaram a glória de Deus em imagens e escultura e adoraram mais a criatura do Criador, eles são indesculpáveis, porque tudo de Deus é possível ser conhecido pelas coisas que são criadas. Até o ateu ora. Ele diz: eu sou ateu, graças a Deus. Oi. Eu colocava para minha mãe sempre pessoas falando de Deus. E ela um dia te escutou, porque a televisão do quarto dela, ela era ligada, eu espelhava no YouTube, né? E um dia ela escutou tua pregação. Então, Amém. Era católica, mas ela gostava era da palavra de Deus, não Amém. era da igreja em si. O que a gente entende até pela vida dela, aquilo que o pastor Paulo falou, ela conhece Deus. Sim. Às vezes ela estava numa religiosidade apenas por uma tradição, mas ela, pelos pastores que há nessa família, por todos que estão ali, ela conheceu o Senhor. Sim. Eu creio nisso. E eu queria, dentro dessa fala aí, para a gente encerrar, o filho da Karina e do Carlos teve semana passada lá no acampamento. E o que motivou muito ele foi que um amigo ia. A maior forma de adaptação de uma criança dentro da igreja é amigo. A melhor forma de adaptação de uma criança dentro da igreja, eu preciso ter um amigo. E quando eles encontram um amigo aqui dentro, que eles têm uma referência. E é interessante que essas crianças que quando ela vem aqui para a igreja, que os pais não são da igreja e conhecem a Cristo, elas chegam na escola, elas mudam a escola. Nós temos a Valentina.
A Valentina chegou na escola e começou a falar para todos os amiguinhos dela que vinha na igreja e que tinha falado de Jesus. E os meninos começaram a perguntar: quem é Jesus? E ela falou: Jesus é meu amigo. E aí os meninos chegaram em casa e começaram a falar com as mães. E a mãe ligou para a mãe da Valentina e falou: aonde você vai? Porque meu filho chega em casa falando toda semana que a Valentina vai numa igreja e ele também quer ir. Thales e Sofia estudavam no memorial. E o pessoal falava que eles eram mais evangelistas do que eu e a Marli. E eles convidavam os amigos deles para vir para a igreja. E que são amigos nossos, os pais, até hoje. E é interessante que, além de Paulo querer que eles conhecessem o que Paulo conhecia, a oração de Paulo era, além disso, a gente vai ver um pouquinho para frente, ele dizia: eu quero que vocês cresçam em pleno conhecimento de toda a verdade. Ou seja, que vocês conheçam a Deus muito mais do que eu conheço. Que vocês vivam com o Senhor muito mais do que eu vivo. Então, eu sempre olhei para a minha vida espiritual, para o meu crescimento, na base dos meus relacionamentos. Quais são os momentos que eu mais oro quando eu estou com vocês? Quais são os momentos que eu mais oro quando vocês estão com alguma dificuldade? Vocês me acionam, né? Pastor, ora pelo meu pai, ora pelo meu irmão. Pastor, ora por mim. Pastor, morreu alguém da família. Pastor, alguém está doente. São os momentos. Vocês fazem eu me aproximar de Deus. Vocês me provocam para eu andar com Deus. E de vez em quando assim, quando vocês abrem o coração de vocês com alguma dificuldade, né? Em casa, que vocês brigaram com a esposa e tiveram uma situação ali complicada. E eu acabei de ter a mesma situação em casa com a Marli. E aí eu estou na frente de vocês e vocês contam, eu não acredito que você fez isso. E eu tinha acabado de fazer. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Ou então eu escuto e falo: Senhor, o que eu vou falar agora? Eu fiz a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa, e agora? Aí eu tenho que dizer: olha, eu acabei de fazer isso. Eu também aprontei. Eu só sei que eu vou chegar em casa e eu vou ter que corrigir. Você também tem que corrigir. Porque eu vivi a mesma coisa. À noite eu vou falar de Romanos. Por que esse homem tem esse coração grande de amigos? Ele cita 19 pessoas na carta dele. 19 famílias. E uma das famílias que ele cita, ele diz: eu quero saudar a mãe de fulano, que também é minha mãe. Quando eu era seminarista, eu tinha um monte de mãe. A igreja me adotava tremendamente. Tinha um monte de mãe de oração. Quando eu fui pastor com 22 anos, eu também tinha um monte de mãe nas igrejas que eu passava, adotava eu e a Marli, porque a gente era 2 meninos, morando longe de toda a família. Agora que eu estou aqui há 58 anos, eu tenho um monte de neto. Então, eu tenho um monte de neto. Mas é essa relação que a gente tem com Deus. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma outra colocação, alguma pergunta, alguma dúvida. Tudo certo? Então, dorme com essa. Vão para casa e pense nisso tudo que a gente falou aqui, tá? E muda a vida de vocês. Vamos orar então?
Senhor, nós queremos agradecer por essa manhã, por esse tempo tão precioso, gostoso, com esses amigos que nós temos aqui, ó Deus, amigos e irmãos. E nós te louvamos, ó Deus, porque a tua graça e a paz está na vida deles. E que, ó Deus, a graça e a paz a gente também possa levar para quem está perto da gente. Porque com certeza nós vamos ganhar mais um amigo e mais um irmão. Leva-nos, ó Deus, em paz, esteja conosco. É o que nós pedimos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, povo? Bom domingo, que Deus abençoe vocês. Se tiver almoço sobrando, eu estou aí na parada, tá bom?